Em 2 minutos, 1 minuto máximo, falar sobre o projeto Sustenta. Vi há dias uma crítica que fez sobre este pacote governamental da administração News, que infelizmente vem sendo rotulado como um fiasco, um total fiasco. Por que, na sua ótica, o Sustenta foi um fiasco? Olha, o Sustenta foi um fiasco por algumas razões que eu vou aqui salientar. Primeiro, em matéria de transparência orçamental. É o projeto menos transparente que se compara às dívidas ocultas. Porque nós temos um projeto que é um fundo público, na verdade o Sustenta faz parte, é um subfundo, de um fundo maior que chama-se Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, que temos 8 anos que nunca se apresentou nem sequer um rascunho das contas ou da prestação de contas deste fundo, nem ao Parlamento, nem ao Tribunal Administrativo, nem sequer aos moçambicanos. Eu nunca vi um fundo neste país que ficasse 8 anos sem prestar contas absolutamente nenhumas e a mover muitos milhões de dólares. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, é o que o Sustenta fazia uma promessa de melhorar a vida dos agricultores familiares, chamados PAs, ou os pequenos agricultores. Ao longo desses 8 anos, a vida dos agricultores, do ponto de vista da produtividade agrícola, piorou. E hoje temos muitos dados que comprovam isso. A produtividade não aumentou. E uma das coisas graves que aconteceu, e há notícias sobre isso, é que a maior parte das chamadas sementes melhoradas que o Sustenta entregava aos pequenos agricultores, cerca de 50% delas não tinham chamado poder germinativo. O que isso quer dizer em termos simples? Eram sementes Foncon, eram sementes falsas. Foi uma burla que eles fizeram aos pequenos agricultores. Este é um dos pontos. O outro ponto é que também o Sustenta tinha o chamado a componente da mecanização agrícola, que era a questão dos tratores, a questão dos caminhões, das alfaias, que eram atribuídas aos chamados passes. Passes são os pequenos agricultores comerciais emergentes. Portanto, são mais ou menos agricultores médios. Estes agricultores que receberam estes kits todos, primeiro, 95% deles eram do Partido Frelimo. Portanto, o critério que foi utilizado foi um critério partidário. 90%... Já uma política de exclusão. Sim, já. Isto são dados. Isto são dados que existem, por isso eu fiz uma live e até pus as referências bibliográficas. Para quem quiser consultar, eu dou todas as referências para encontrar esses estudos. Outra questão também é que a maior parte destas pessoas que receberam estes tratores não aplicaram na atividade agrícola. Portanto, aquilo era um expediente político partidário para... como é que posso dizer, não só acomodação, mas para manter as lealidades partidárias. Então muitos deles usaram esses equipamentos para a campanha eleitoral, usaram esses equipamentos para a exploração madeireira, outros usaram para a exploração mineira. Na exploração agrícola, na atividade agrícola, só uma pequena percentagem deles é que utilizou para ser feito. Outro aspecto importante é em relação aos créditos. Portanto, foram dados vários créditos e muitas das coisas que faziam o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável tinha um grande marketing, que era fazer aquela demonstração de cheques enormes que iam entregando às pessoas. A maior parte das pessoas que recebiam aqueles grandes cheques não recebiam dinheiro. Aquilo era uma farsa. Eu posso dar-te um exemplo concreto. Há um projeto, chama-se Beira Boi, que foi prometido 75 milhões de meticais, não foi dado nem um único centavo. Portanto, e não é o único caso, são vários. Aquilo era uma máfia, um marketing enganoso. Perdão. Não tem problema. Enquanto bebo água, eu vou elaborando outra questão dentro deste assunto. Se efetivamente vimos estes cheques gigantescos a serem entregues, é porque o governo havia chancelado, havia permitido com que esta verba fosse atribuída a estes agricultores. A pergunta aqui, não quero calar, é por onde exatamente é que foi este dinheiro? Não, essa aqui é a grande questão, porque eu fico muito admirado. Até agora aproveito para dizer-te em primeira mão, estou a preparar agora uma proposta para o Parlamento, porque já devia o Parlamento ter uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar a situação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável.
a sua legalidade, a sua transparência e vários outros aspectos. E devia haver, num país normal, já devíamos ter uma comissão parlamentar de inquérito, mas até agora não tem. Então significa que temos um parlamento hoje que é um parlamento quase monopartidário. Em termos de debate, em termos de produção de debate, de iniciativas legislativas, aquilo é um mesmo partido que está lá dentro. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Procuradoria. Portanto, neste momento a Procuradoria já devia ter agido. A Procuradoria é o advogado do Estado. Se existe um fundo que está sendo usado fora dos padrões da transparência, um fundo que está sendo usado com grandes indícios de desvio da aplicação, esse fundo deveria, neste momento, os gestores desse fundo serem julgados. Vou dar-te um exemplo muito simples, só muito simples, para tu perceberes o que é isso. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável tem os seus administradores. Agora existe uma auditoria feita pelo Tribunal Administrativo que mostra que os administradores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ao longo desses anos todos, nunca pagaram os impostos devidos. Dos 100% que deviam pagar de impostos, só pagavam cerca de 15% a 20%. E são muitos milhões de meticais que foram desviados, foram roubados ao Estado. Quando tu não pagas impostos, estás a roubar ao Estado. Não é? Foram roubados ao Estado. E existem dados, não do Venâncio. O próprio Tribunal Administrativo tem uma auditoria que mostra isso. A Procuradoria até hoje não abriu processo absolutamente nenhum para nenhum dos administradores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Estou a dar um exemplo aqui muito simples sobre isso. Né? Existem provas hoje em dia de que as motorizadas, os tratores, os caminhões que o Sustenta apresentava eram os mesmos que eram transferidos de um distrito para o outro. Dar a entender às pessoas, está a haver distribuição de tratores em vários distritos quando usavam os mesmos tratores, usavam as mesmas motorizadas, usavam os mesmos caminhões. Que isto é grave, isto é um crime muito grave. A questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é uma questão de indício de um crime de lesa pátria muito grave. Tão grave como foram as dívidas ocultas, também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável e Sustenta a mesma coisa. E admira-me até hoje, a Procuradoria está impávida e serena. Dados sobre isso são vários. O último dado, só para fechar esta questão do Sustenta, a OMR fez uma publicação sobre os números, as estatísticas apresentadas pelo Sustenta. Comprovou que o Sustenta publicava estatísticas enganosas, falsas ao público. Fez comparação entre dois inquéritos. Há um chamado inquérito agrário integrado e fez a comparação com os dados estatísticos do Sustenta. E notou que o Sustenta mentiu, mafiou, burlou, usou dados de longe, extremamente longe da realidade, falsos, manipulados. Portanto, tem todos os condimentos este projeto, dos seus gestores, desde o ministro até os administradores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, irem responder na barra da justiça. E o Parlamento não se pode calar, a sociedade civil não se pode calar. Portanto, isto é um problema, para mim, que está muito acima da questão política. Isto é um problema que lesou a pátria moçambicana, lesou o Estado moçambicano. Portanto, não é um problema de dizerem que isto é uma perseguição política. Ou não, isto é um problema de lesa pátria. Lesou essa pátria com o projeto Sustenta. Mas hoje o que nos reúne aqui é mesmo vamos dizer, um vício.